Olá, boa noite. Meu nome é Letícia Gama. Eu vou estar falando sobre a relação entre o espasmo do músculo ilho-pessoas e dor lombar. É uma revisão integrativa. Esse trabalho seria apresentado no Pesquisar da Faculdade Alfredo Nasser, certo? O músculo ilho-pessoas, ele é maior, né? Ele apresenta sua origem nos processos transversos laterais das vértebras lombares e dos discos intervertebrais, certo? Inserindo-se no trocânter menor do fêmur. E essa estrutura, ela se une com o músculo ilíaco, né? Na região interna da pelve, formando o ilho-pessoas. Por meio, né, sua vez, desempenha várias funções, auxiliando nos movimentos de flexão e rotação lateral do quadril, inclinação lateral da coluna vertebral, bem como na flexão de tronco. O músculo de pessoas participa dos movimentos realizados durante a marcha, e a manutenção e trocas posturais e reações de equilíbrio. Quando o músculo de pessoas se encontra, né, ele tem uma situação de espasmo ou encurtamento. Pode ocorrer o desenvolvimento de disfunções da região da pelve e coluna lombar, desencadeando um desalinhamento desse segmento. Então, no caso, sim, é um problema relacionado à postura, bem como nos quadros álgicos, né, dos músculos, articulações associadas. Se refere à dor lombar e cerca de 80% da população mundial apresenta episódios álgicos, né, nesse segmento em alguns momentos da vida, né? Muitas pessoas têm dores lombares no decorrer da sua vida. Hoje, jovens têm dores lombares pelo excesso de celular demais. Então, assim, sabes, né, que tem a alimentação dos movimentos das articulações do quadril e da coluna lombar e pode contribuir para o desenvolvimento de lombalgia, de posteriormente incapazes sendo tal problema por motivo principal de afastamento de trabalhadores das atividades, né? Assim, muita gente é afastada das suas áreas de atividades de serviço por causa dessas dores lombares, justo por lombalgias, né? Por causa, no caso, da estabilização da coluna lombar e a disfunção desse segmento vertebral, né? Em decorrência das alterações no comprimento muscular do mesmo, né? E outros comprometimentos, como aumento de lordose lombar, redução de mortalidade intestinal, alteração no funcionamento renal e pode também ser desencadeadas por alterações no de pessoas, né? E saber identificar o músculo de pessoas através da palpação anatômica é fundamental, né? Tipo, de muita importância para uma adequada avaliação do tratamento do músculo de pessoas. Dessa forma, o estudo é exposto, né? No caso, o objetivo geral desse trabalho é verificar na literatura a relação existente entre o espasmo do músculo de pessoas e a dor lombar, bem como a importância da palpação dessa estrutura, né? Uma palpação bem feita terá um tratamento bem feito. A metodologia que eu usei para estar realizando esse trabalho, né? O tipo de estudo foi uma revisão integrativa da literatura. Teve critérios de inclusão e exclusão, artigos com disponibilidade, que é um texto maior, né, um texto mais completo, artigos publicados entre 2010 e 2020, 10 anos, né, procurei colocar um pouco mais recente, só que eu uso artigos a diferença de 10 anos. Os artigos também em inglês e português, e o critério de exclusão também teve, como artigos de revisão, estudos que não enquadravam no tema e trabalhos que não encontravam dentro do período de tempo estabelecido, né? E foram artigos mais recentes. Eu também, a coleta de informações, as minhas buscas maiores foram no portal da BVS, né? E assim, usando o Medline. Como eu falei para vocês, os descritores, né, que eu utilizei para encontrar os artigos foi músculos, pessoas, dor lombar e assim,
Os que eu encontrei mais relacionados ao meu tema foram encontrados cerca de 43 artigos, né? E após a aplicação dos filtros, resultou em 19. Em seguida, foi feita uma leitura minuciada, né, dos títulos e resumo dos trabalhos, e após a realização da etapa de identificação, triagem e legibilidade. Foram selecionados no final 5 estudos, né, 5 artigos. Eu selecionei 5 artigos para estar desenvolvendo esse trabalho. Houve uma predominância nos estudos publicados no ano de 2013, com 3 artigos, né, na língua inglesa e com 3 artigos na base dos dados do Medline. E assim, em relação aos periódicos, né, todos os estudos foram publicados em revistas diferentes, não foram revistas iguais. Tá? Tais afirmações expressas nesse quadro. Esse quadro 2 tem todos os autores, títulos, períodos, idioma e por onde eles foram resgatados, Medline, BBS, certo? E assim, um estudo, né, indicou a presença de disfunções da musculatura estabilizada na lombar, né, que é recorrente nesse segmento vertebral. Outro investigou a área transversal de músculo de tronco em bailarinos profissionais com ou sem lombalgia, né, em 2013. O outro comparou a ativação do músculo pessoas maior e quadrado lombar em diferentes direções em grupo de pessoas com pouca e muita ativação do eretores da espinha. O outro relatou um caso da síndrome dolorosa do músculo pessoas, complicações decorrentes de um tratamento intervencionista, né, em 2010. E o último estudo determinou os efeitos imediatos do alongamento na flexibilidade de pessoas em diferentes posições, né, PNIEP 2010. Conclusão desse trabalho, embora foram encontrada um número um pouco menor, né, para a gente estar fazendo esse trabalho, que abordasse, né, o tema, a existência da relação entre o quadro de encurtamento e espasmo de pessoas, bem como o próprio músculo, pessoas e dor lombar, certo? E assim, a técnica de palpação anatômica pode ser utilizada para avaliações de possíveis pontos gatilhos da melhoria dessas dores, né? Auxiliando a temperatura, auxiliando, né, o terapeuta na anamnese e tratamento desses pacientes. Por quê? Esses pacientes com essas dores lombares, lombalgias, eles tendem a sentir muita dor, e essa palpação, fazendo uma palpação correta, você vai ter um tratamento eficaz, um tratamento melhor, você vai conseguir retirar a dor do seu paciente, né? E assim, bem como o próprio músculo, pessoas, né, do lombar, as técnicas de palpação anatômica podem ser utilizadas para avaliações de possíveis pontos gatilhos, auxiliando o terapeuta na sua anamnese, pode realizar a utilização pode ser realizado, né, mais estudo desse tema, porque está um pouco tão poucos estudos, né? Visando um aprofundamento na técnica de palpação, liberação miofascial, e assim, quiropraxia, né? E um maior conhecimento da profissão, né? Que é os pacientes com lombalgias. Então, eu finalizo o meu trabalho deixando essa conclusão. Com uma palpação correta do nosso músculo psoas, a gente consegue ter um tratamento melhor para o paciente, tanto de dor de lombalgia, tanto outras dores que causam a decorrência do dia a dia, atividades diárias. Essas são todas as minhas referências utilizadas para fazer o trabalho. E desde já eu quero agradecer, meu muito obrigada, tá? E é isso.